Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfume de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, só sei dizer dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vamos tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Agradecemos ao grupo musical, né, pelas belas músicas, por acalmar nosso coração e nos estimular um pouco mais a vivenciar o amor. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos ter o tema da noite, sofrimento. Nosso amigo Antônio Soares vai fazer o estudo por nós, vai conduzir o estudo. Eu espero que todos nós possamos absorver bem tudo que vai ser dito, para que a gente possa estar melhorando, né, a cada dia, crescendo a cada instante e procurando nos aproximar dos ensinamentos do Cristo Jesus, que tanto deixou para nós e a gente deixa tanto a desejar. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos e buscar entrar em sintonia com o mais alto, pedindo que nos ampare, nos estimule, nos ajude a absorver todos os ensinamentos que vamos buscar, que possamos estar colocando em prática em nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos, que possamos estar sempre vigilantes, sempre orando e vigiando, para que não contaminemos nossos pensamentos, né? E consequentemente não falemos coisas indevidas, não tenhamos atitudes indevidas, que busquemos sempre compreender, amar, buscar sempre auxiliar, ajudar, servir, como Jesus tanto nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Passamos então a palavra para o Antônio, né? Para que ele possa conduzir os estudos da noite. Boa noite. Opa, saiu um pouco alto aí, né, pessoal? Esse tema, quando eu vi na planilha e escolhi esse tema, deu para sofrer. Eu estou sofrendo até agora. Porque a nossa vida, né, nossa vida aqui é esse processo, né, de aprendizado. Então, nós vamos criando situações que vai trazendo esse sofrimento para nós. Então, a partir do momento que eu vi esse sofrimento, gente, o que eu vou falar, o que eu vou estudar, eu já comecei a criar situações de sofrimento para mim. Mas a partir do momento que a gente vai dedicando, que vai buscando auxílio, estudando, nós vamos nos acalmando e vamos entendendo, né, essa palavra sofrimento. O tanto que ela, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, fala que até o sofrimento é nosso inimigo. Por que sofrer tanto? Né? Por que estamos aqui sofrendo tanto? E é o contrário, né? Essa dor, esse sofrimento que bate a nossa porta, bate todo dia a nossa porta, gente. Bate todo dia a nossa porta. Então, nós temos que lançar um outro olhar sobre esse sofrimento. E foi o que eu fiz, né, para mim conseguir vir até aqui e conseguir falar um pouquinho sobre esse sofrimento. Então, a partir do momento que nós buscarmos o entendimento, né, por que essa dor, esse sofrimento bate a nossa porta, vai ficar tudo mais fácil para nós. E é isto, né, que nós vamos tentar hoje aqui, né, entender um pouquinho sobre esse sofrimento. É o porquê disso. Bom, no nosso universo, né, esse imenso universo, né, que Deus, nosso Pai, criou, são mais de 200 bilhões de estrelas lá. Então, nesse espaço, tem um pontinho azul lá, que todos nós conhecemos. O que é esse pontinho azul? Esse pontinho azul é o planeta Terra. É o planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. E é neste planeta que nós estamos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aí juntos, no mesmo barco, tá? Para um processo que nós vamos buscar, né, individualmente, né, para que possamos caminhar e evoluir. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês? Você? Já conhece a doutrina? Ah, que bom. Sim, seja bem-vinda. Eu vou trazer, pessoal, alguns conceitos para nós, só para relembrar, provavelmente muitos de vocês já sabem, mas que vai nos ajudar um pouquinho nesse início aqui desse estudo, que é alguns princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Que é onde a gente busca a nossa base, né, para termos conhecimento da doutrina. Então começa, em primeiro lugar, né, não poderia ser diferente, Deus, causa primária de todas as coisas. Jesus, modelo e guia da humanidade, o amor. Jesus é a nossa segunda revelação. Ele veio nos ensinar a amar e trazer o amor para todos nós. Espírito, a essência que vive e sobrevive além do corpo, portador da inteligência e sentimento. Perispírito, o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então é nesse perispírito, pessoal, que muitas das vezes
né, através do nosso comportamento, através da nossa vivência, é que nós vamos levar para esse perispírito algumas manchas, algumas dores, algumas dificuldades, que depois, com certeza, nós vamos ter que resgatar. Evolução. O caminho a ser percorrido por todos nós rumo à plenitude. É essa caminhada que nós estamos fazendo aqui, tá? Livre-arbítrio. A liberdade concedida por Deus quando possuímos consciência e capacidade de raciocínio para viver o presente e preparar o futuro. Então aqui, pessoal, estão as nossas escolhas na nossa caminhada. É aqui que vamos determinar todo esse processo nosso aqui. O que vamos plantar, o que vamos colher, está aqui. Causa e efeito. Lei das ações praticadas pelo nosso livre-arbítrio. Como eu acabei de falar, o que nós vamos plantar, nós vamos colher, através das nossas escolhas. Reencarnação. Oportunidade para evoluir, percorrer novos caminhos ou continuar caminhos interrompidos rumo à plenitude. Então a reencarnação é essa grande oportunidade que Deus abre para todos nós, essa oportunidade que estamos tendo hoje, né, aqui agora, para que possamos melhorar, para que possamos corrigir tudo aquilo que nós fizemos de errado nas vidas anteriores. Então é na partir da reencarnação que nós vamos preparar a nossa vinda aqui para o planeta, que vamos determinar, né, o que nós vamos fazer. Então nós temos lá nessa reencarnação aqueles amigos espirituais, podemos chamar de anjos, né, companheiros, que estão ali para nos ajudar nessa nossa escolha, para que possamos vir na reencarnação. Agora eu pergunto para vocês, nesse momento da reencarnação, algum deles falou para vocês que seria fácil? Alguém sussurrou no ouvido de vocês e falou que seria fácil? Com certeza não, pessoal. Com certeza não, porque é um trabalho, né, contínuo que nós temos que fazer aqui para resgatar, né, muitas dívidas, muitos processos, né, que nós adquirimos na nossa caminhada. Mas com esforço, né, e persistência é que nós vamos fazer o melhor para melhorar a nossa caminhada. Pluralidade dos mundos habitados. A vida se estende por todo o universo e não se restringe ao nosso planeta, porque muitas das pessoas ainda acreditam que aqui é o único lugar de se viver. E nós já conhecemos através da doutrina, né, que é uma pluralidade. Inclusive, nosso planeta está passando, né, para uma nova fase, para a fase da regeneração. Temos tempo? Temos. Né? Nós temos que aproveitar esse momento, aproveitar esta hora. Tem um tesouro chamado hora. E nós temos que aproveitar esse momento para sabermos se nós vamos continuar aqui, nesse planeta aqui regenerado, ou se vamos para um outro planeta. Imortalidade da alma. Deus é eterno e nós, filhos imortais que somos, herdeiros de seus atributos, germinando em nossa essência espiritual. Então também muitos acreditam que a vida é só aqui, né? Que a vida não continua. E a doutrina vem trazer para nós a esperança. Isso aqui é uma esperança da imortalidade da alma, né? Que a vida continua, né? O processo não para. Vida futura. A contínua execução das leis cósmicas, renovando as paisagens da evolução, mediante as leis de causa e efeito. Plano espiritual. Realidade da nossa identidade espiritual. Tudo e cada um é importante na realização de todos. Então, tudo e cada um é importante na realização do todo. É bacana demais isso, né, gente? Então, é a participação individual de cada um. Aqui fala da vida futura. É isso que nós estamos preparando hoje
né, aqui, nesse planeta. Estamos preparando essa vida futura. E como que vamos preparar essa vida futura? Nós temos que, então, entender o que estamos fazendo aqui, por que sofremos, a causa desses sofrimentos, por que isso acontece comigo, né? Por que acontece na minha família, com meu ente querido, por que acontece, né, de não entendermos a dor do outro. Isso tudo nós vamos conversar um pouquinho. Bom, e para a gente conversar bem leve, pessoal, eu vou trazer aqui uma fala do Haroldo Dutra, que eu achei muito interessante, até coloquei ali, ó. Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Então, muitas das pessoas acham que, às vezes, ele tirando a vida, ele está acabando com o sofrimento dele. E como nós vimos aqui, né, a imortalidade, né, da alma, esse processo vai continuar do outro lado, no plano espiritual, né, como eu trouxe aqui. Aí nós vamos concluir o quê? Né? O que o Haroldo quis trazer para nós? Ele relatou, dentro de um período de dificuldade dele, ele foi para uma reunião mediúnica, e lá tinha uma médium que depois da reunião chamou ele para conversar. Chamou ele no cantinho e falou assim: Haroldo, eu tenho um recado dos espíritos para você, mas eu estou sem jeito de te falar. Ela era novata lá na casa, e ele falou para ela: não preocupa não, pode passar o recado, você não tem nada a ver com isso, você foi só intermediária, né? Isso é entre eu e eles, então pode dar o recado. E ela não conhecia bem o Haroldo, não sabia, né, o que estava acontecendo com o Haroldo, né, da sua caminhada. Então ela disse para ele: olha, Haroldo, pediram para te dizer que todo sofrimento tem hora certa para acabar. E isso trouxe um alento, né, para o coração do Haroldo, para vocês verem a importância, né, do plano espiritual na nossa vida, para trazer esse alento para nós. Aí nós vamos entender o que é dor, gente. Nós temos a dor fisiológica, né? A dor de dente, dor de garganta. Quem já foi no médico essa semana passada ou hoje? Já, né? Então todos nós vamos lá, né, pessoal? Qual a finalidade de irmos lá? É porque tem alguma coisa nos dizendo que nós temos que procurar um médico. Ou nós estamos com uma dor de cabeça, ou nós estamos com uma dor no estômago. Tem alguma coisa, uma inflamação, nos dizendo que temos que ir lá. Se nós não formos lá, vai acontecer algo grave conosco, não é isso? Então a gente vai lá para receber, né, o atendimento e a medicação para que possamos melhorar. E tem, né, o sofrimento que é do caráter. Esse é o mais grave, esse é mais profundo, esse dói na alma. E como que vamos descobrir, né, que esse sofrimento é espiritual? Basta observar: falta de paciência, irritação, fragilidade emocional, pensamentos negativos, dores em algumas regiões do corpo, desde que não determinadas lá pelo médico, bocejos, intranquilidade. Então são vários pontos que a gente identifica essa dor espiritual. Então aí nós temos que caminhar para esse entendimento de como fazer para resolvermos essa questão do entendimento da dor e como agir para que possamos amenizar esse sofrimento ou entender, né, esse sofrimento. Jesus traz para nós o seguinte. Não, inclusive o Haroldo, gente, ele falou para nós termos paciência. Paciência e resistência. Que essa é a força que nos dá sentido da orientação da vida.
Porque muitas das vezes a gente perde o sentido da vida. Vamos pensar hoje nesse mundo que nós estamos hoje, esse mundo atribulado. A gente tenta, né, buscar o sentido da vida, mas o mundo, se deixarmos, ele nos tira o sentido da vida. Quantas coisas acontecem para nos aborrecer, para nos chamar a atenção, para nos desviar do caminho. É muita coisa, é muita coisa. E ficamos tão sobrecarregados que não percebemos nem o que está acontecendo do nosso lado. O que aconteceu, né, quando nós tivemos a pandemia? A pandemia veio resgatar a companhia, veio resgatar a família, veio resgatar, né, o caminhar da pessoa lado a lado com o ser humano. Muitas das vezes nós estávamos longe, concentrados em tanta coisa, que não víamos nem na nossa casa o que estava acontecendo com o filho, com a esposa ou com a esposa. Era cada um chegando para um quarto e para o outro. A pandemia trouxe todo mundo de novo, um para perto do outro. Para quê, gente? Qual que é a finalidade disso? O que Deus quis nos trazer? Essa aproximação que nós estávamos perdendo, esse sentido da vida. Estávamos sem sentido da vida, não estávamos percebendo o que estava acontecendo com o próximo, com o outro, com o nosso familiar. Tem uma passagem aqui do irmão nosso de caminhada, Raul Teixeira. Ele fez uma viagem do Brasil para os Estados Unidos. Era uma viagem de trabalho, uma palestra. E ele teve um mal súbito dentro do avião. Então ele foi do Brasil para os Estados Unidos com esse mal súbito. E ninguém percebeu o que estava acontecendo com ele. Depois que chegou lá, todo mundo desceu do avião, só ele não desceu. Nem a aeromoça percebeu o que estava acontecendo com ele. Depois que todo mundo desceu e que ele não desceu, que viram que estava acontecendo alguma coisa de errado, que foram lá e socorreram ele. Então, para vocês verem o tanto que nós andamos tão centrados um no outro, vamos falar a palavra certa, né? Talvez egoístas, de pensarmos só em nós, na nossa caminhada, que o outro está desmaiando do nosso lado e nós não estamos dando importância. Bom, mas o que isso traz para nós nessa nossa reflexão do sofrimento? Aí nós vamos ver o seguinte: por que Deus permite a dor? Por que uma dificuldade afetiva? Por que a perda de um ente querido? Por que uma doença? Por que uma inibição física? Porque são esses os recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Os desafios nos proporcionam experiência. Quem enfrentou muitas dificuldades e as superou, emana serenidade. Quem não passou por desafios é superficial. Só a dor ilumina o nosso coração. Então, para que nós tenhamos aqui um entendimento, em 1857, através da doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, né, Jesus, que é o nosso governador, autorizou, né, o Consolador Prometido para todos nós. Para quê? Para trazer o esclarecimento. O Consolador Prometido é a nossa terceira revelação. Ele vem nos trazer a verdade. Ele vem nos trazer o esclarecimento. Ele vem dissipar todas as nossas dúvidas, para que possamos realmente entender mesmo, né, esse processo nosso, na nossa caminhada no planeta de plano de provas e expiações. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta?
Está indo tranquilo? Então tá. Então, para que nós possamos entender isso, ele trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos, pessoal, o livro dos Espíritos que esclarece para nós. Tudo que nós tivermos dúvidas, só buscar no livro dos Espíritos que vai estar lá o esclarecimento. E se queremos entender como vamos fazer, como prosseguir, como agir, aí nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Esse, pessoal, se não é ele é um dos maiores capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então seria bom, né, depois vocês em casa pegar lá, né, o capítulo 5 e dar uma lida nele, aprofundar mais nele lá, tá? Aqui eu vou ler para nós aqui traz para nós justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mau remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se-á por termo as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Tem um item 1 que eu vou ler aqui para nós. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Capítulo 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículos de 24 e 25. Então, nós temos aqui muitos temas. Então, não dá para nós abordarmos esse tema todo aqui hoje. Eu vou trazer aqui o item 4, que é causas atuais das aflições. É o que nós fazemos, né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que nos traz essas dores, que nos traz esses sofrimentos, que é tudo feito aqui. Então vamos lá. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Uma tem sua causa na vida presente, que é essa que estamos vivendo aqui hoje. Outra, fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos arruinam por falta de desordem, de perseverança pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade?
quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde um princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que eles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepção da vida, remontam passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais às vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então são as duas asas, né, pessoal? O crescimento moral e o crescimento da inteligência. Então vocês viram aqui nesse capítulo, né, o tanto de situações, né, que nós caímos, mas por nós mesmos causar essas quedas. São muitas situações que tiram de nós, né, esse conforto, esse desequilíbrio. Estamos caminhando então fora, né, das leis morais, das leis divinas. E fora dela, nós vamos ter só desequilíbrio, só desarmonia. E temos que voltar, né, para esse trilho. Nós temos que endireitar. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que prestar atenção, né, nessa nossa caminhada. Olhar no espelho, o autoconhecimento. A partir do momento que a gente olha no espelho e começa a identificar, né, o que está errado em mim, né, o que eu fiz, né, o que eu poderia ter feito para melhorar, né, ou para ajudar, em vez de prejudicar eu ou outro, nós já vamos começar a ter um outro pensamento, um outro direcionamento. Porque o pensamento, ele nos leva a muitos lugares. Então nós temos que frear esse nosso pensamento, trazer ele para pensamentos bons, né, sempre alinhado ao bem. Muitas das vezes pensamos negativamente, e isso vai nos trazendo, né, desconforto e prejuízo na nossa caminhada. Deixa eu trazer mais alguma coisa para vocês aqui. Então, dentro disso, traz para nós muitas aflições, gente. E nós temos aflições que nós vamos aprender agora. Está no livro Religião dos Espíritos, está no capítulo 10. É Emmanuel que traz para nós. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Então isso aqui foi um achado, gente, que eu tive. Nós vamos então aqui ler várias aflições. Aí ele pede para a gente examinar qual aflição que nós estamos dentro dela, qual aflição que nós estamos praticando. E são muitas. Preparados aí? Vamos lá. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria, porque ser egoísta dói. Sofre por quê? Porque a felicidade está em compartilhar, não está em usufruir sozinho. Se você está sozinho numa ilha, você precisa de alguém
pelo menos para contar alguma coisa, né? Como é que você está ali numa ilha, cheio de bens materiais, mas não tem ninguém para conversar, ninguém para compartilhar, ninguém para conversar nada? Onde está a felicidade? Então o egoísta, ele acha que ele não sofre, mas ele sofre e muito. Essa é a primeira aflição. A aflição do vício se chama delinquência. A criatura começa experimentando um pouquinho a droga, depois mais, e depois está roubando para sustentar o vício. A aflição da agressividade chama-se cólera. A cólera só faz mal para a pessoa. Quando estamos com muita raiva, gente, o que acontece conosco, com o nosso corpo, com o nosso organismo? Vai acontecer uma série de situações. Vamos ter dor de cabeça, daquelas braba, né? Porque estamos nervosos, estamos irados. Não se sabe por quê, né? Às vezes alguém te dá bom dia, você responde, mas bom dia para você, para mim não tá não. E vamos caminhando assim. Aí tem uma situação que acontece no nosso corpo que dá o quê? Dá pé de galinha, de tanta ruga que a gente faz, de ficarmos ali sofrendo com cólera. A gente sofre muito com esse processo. Então nós temos que evitar esse tipo de aflição. A aflição da agressividade, a aflição do crime, chama-se remorso, porque ninguém foge da própria consciência. Não adianta, pessoal. Na hora, né, de termos que prestar contas, está tudo gravado na nossa consciência. Tudo. Nada vai escapulir. Tudo está ali presente. Não vamos escapar. E quando estamos lá, no plano espiritual, aí que sim, que o véu desvenda. Aqui nós ainda conseguimos, né, disfarçar, conseguimos enganar alguma coisa, mas lá não. Lá, na hora que temos que prestar conta, vai estar tudo anotado lá, tintim por tintim, não vai faltar nada. Então a consciência é a que vai nos alertar. Então esse remorso é muito grande, traz muita aflição. Aí temos aqui a aflição do fanatismo, chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se desespero. O invejoso sofre tanto que ele não consegue reconhecer o valor que ele tem. E o pior, ele não consegue ser feliz com o que ele já conquistou. É um sofrimento. Então essa inveja, né, traz para a pessoa uma situação que ele não consegue nem desfrutar daquilo que ele já conseguiu, porque ele está sempre olhando algo que está acontecendo com o outro. Ele está sempre querendo mais coisas, né, que está fora do alcance dele, que o outro está conseguindo e ele não está conseguindo. Então isso traz muita aflição. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição, isso eu já li, né? A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Então, pessoal, a aflição da indisciplina chama-se desordem. É um ponto que nós temos que observar, porque a indisciplina nos traz muito progresso. E muitas das vezes nós somos indisciplinados. O Chico tinha na casa dele 2 tocos. Um chamava dever e o outro disciplina. E ele falava para todo mundo que ele andava sempre entre o dever e a disciplina. Que ele aprendeu assim, que assim ele era muito feliz. Então, uma pessoa que é indisciplinada, ela sofre por várias situações.
Vamos supor que ela tem que ir trabalhar, ela tem que chegar no serviço às 7 horas. Ela se programa, né, para acordar 6 horas, né, vai tomar seu café, tomar seu banho. E quando ela vai sair, ela não acha a chave do carro. Ela não sabe onde é que ela colocou a chave do carro. Então, quando ela acha, falta 10 minutos para chegar no serviço. Só que o serviço dela está a 15 quilômetros da casa dela, 20 quilômetros da casa dela. Olha aí para você ver a aflição. Isso tudo por falta de disciplina, né, de organizar. E essa disciplina, gente, essa prática é em todo lugar. É no trabalho, é dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, principalmente, né, para o bem-estar do convívio, né, com os familiares, com o dever. Porque muitas das vezes isso pode trazer brigas dentro de casa, né, que você pede para o filho, né, que ele faça de uma forma, que ele seja disciplinado, e ele não faz. Ou o marido, ou a esposa. Isso tudo traz, né, desconforto dentro de casa, né, atrapalha o convívio das pessoas. Então Chico vivia entre o dever e a disciplina, e isso trazia muita tranquilidade e felicidade para ele. E outra coisa que o Chico falava, gente, que era importante, que através da disciplina, a disciplina é a porta da liberdade. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter essa disciplina, nós vamos ter mais serenidade, nós vamos conseguir controlar mais a nossa vida, a nossa caminhada. E vamos ser mais livres, porque nós vamos conseguir fazer tudo no tempo certo. Aproveitar o tempo da melhor forma possível, colocando essa disciplina, né, para nós. E outra coisa que acontece é que as pessoas ansiosas vivem no futuro e as depressivas vivem no passado, mas ninguém está no presente hoje. Aí, dessa forma, a gente relembra, né, o que nós estamos hoje, então, gente, fazendo? Qual que é o sentido da nossa vida? O que nós temos que buscar, né, para estarmos melhor? Nós temos que trazer para nós esse conhecimento através, né, das leituras. E aqui no Livro dos Espíritos traz muitas oportunidades para nós das leis morais. Depois vocês dão uma lida lá. Hoje nós não temos muito tempo para passar elas. Então essas leis morais vai nos trazer muito conhecimento para que a gente aprenda a praticá-las, né? E depois você vai no Evangelho, porque lá você vai ter o caminho. Eu vou trazer aqui uma leitura do Livro dos Espíritos que fala sobre a felicidade. A questão 920 está em penas e gozos terrestres. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Aqui, gente, nós temos essa felicidade relativa. Então, nós temos muita coisa que nos faz feliz. Nós temos a natureza, né? Nós temos o mar, nós temos as árvores. Muita coisa nos faz feliz. Mas nós sabemos que nós temos que passar por muitas expiações. Então nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos mais tranquilos para aumentar esse nosso conhecimento, para que na hora da expiação, na hora da prova, nós estarmos fortalecidos e passarmos por ela com tranquilidade, com serenidade. Quer ver um exemplo para vocês? Vamos lembrar das formigas. O que as formigas fazem o tempo todo antes das chuvas? Só um minutinho que a boca secou. Elas trabalham muito, uma ajudando a outra. É bonito demais, gente. Depois vocês param para vocês verem uma fileira de formigas.
É umas indo, umas voltando. Você fala assim, gente, como é que ela sabe o caminho? É uma passando por cima da outra, uma carregando uma folhinha, outra carregando outra coisa. Agora, para que isso? Porque quando chegar a chuva, elas estão abastecidas. Elas podem ficar lá no formigueiro 1 mês, 2 meses, elas estão abastecidas. E isso, gente, é o que nós temos que fazer. Nós temos que nos preparar. Porque muitas das vezes, quando nós estamos, vamos falar assim, felizes, né, alegres, nós largamos de lado a busca do conhecimento. É verdade ou não é verdade? Muitas das vezes a gente nem vem na casa, né, espírita ou numa outra casa, né, de religião. Deixamos de lado. Mas é nessa hora que nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que armazenar esse conhecimento. Porque quando chegar, né, a expiação, nós vamos estar preparados para ela. E tem uma história que eu quero trazer para vocês. Aconteceu na China, um terremoto. Porque lá não é pouco não, né, gente? Lá é muito terremoto. Então, muitas crianças ficaram debaixo dos escombros. E a equipe de resgate procurando e não achava ninguém. Então, uma dessas crianças, chinesa, eu não sei falar o nome, teve uma ideia com seus coleguinhas. Estavam todos chorando, né, todos desesperados. E ele chegou para eles e falou assim: vamos fazer o seguinte, meus amiguinhos, nós vamos cantar. E começaram todos a cantar. E cantaram, ficaram um dia cantando, 2 dias cantando, até que a equipe de resgate escutou esse canto e foi lá e resgatou as crianças. Então, essa criança, ela praticou a resiliência. O que é resiliência? É você identificar, né, o que está acontecendo, passar com leveza e inteligência por aquela dificuldade. Então, em vez dela ficar desesperada, chorar, igual as outras crianças, ela se adaptou à situação. Né, estamos aqui, estamos debaixo dos escombros, mas o que nós vamos fazer aqui para resolver isso? E é muitas das vezes uma coisa que nós temos que fazer. O que eu tenho que fazer para resolver? Entendeu? Não é ficar por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que isso comigo? Não. É o que isso faz sentido para mim? O que eu tenho que fazer para resolver isso? Qual que é a lição que isso está trazendo para mim? Aí teve um evento lá na cidade chinesa lá, e convidaram um jogador de basquete, 1,90 m, 2 metros de altura, e chamou essa criança para entrar junto com ele nesse evento. Aí eu pergunto para vocês, quem que é o gigante desse evento? É o menino que teve essa atitude. Ele que é o gigante. Então, gente, muitas das vezes a gente passa por essas dificuldades, mas a gente não busca esse entendimento para a gente ter essa adaptação, a leveza e a inteligência para estarmos buscando o entendimento disso, de como vamos passar por essa prova ou por essa experiência. Muitas das pessoas, né, passam por provas e experiências com leveza, com tranquilidade, porque já passaram por muitas. Né, já tem um experimento. Então nós temos que buscar isso. E na época, né, de tranquilidade, de felicidade, nós temos que fazer isso. Nós temos que estar buscando cada vez mais armazenar esse nosso conhecimento para nos fortalecer. Tá bom? Tem uma história que eu vou trazer para vocês aqui, que é do mordomo
infiel. Vocês já viram essa parábola? Já? Bom, essa parábola ela está no livro, em Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Vou ler ela para vocês. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar eu não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Então ele pensou numa alternativa para ele. Para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Porque ele era, gente, esse mordomo, ele era o administrador dos bens do patrão. Então todo mundo lá que arrendava as terras tinha que prestar conta para esse administrador. Então quando ele viu, né, que ele foi chamado a prestar contas, que ele não ia ser mais o administrador, ele buscou uma forma, né, de ser acolhido. Então ele chamou essas pessoas que deviam ao Senhor e foi negociar com eles desta forma. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Então diminuiu a dívida dele. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreva 80. Diminuiu a dívida dele também. Por quê? Porque quando ele for mandado embora, vamos dizer assim, esses aqui iam acolhê-lo. Ele ia ter lugar. Se ele batesse lá na porta, ele ia ser acolhido. Porque ele foi generoso com eles. E ele acreditava, né, que pela misericórdia do patrão, ele não ia ser entregue ao juiz. Então ele ia poder ser acolhido por esses companheiros, que eram arrendatários da terra. E continua: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos receberão eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, gente, nós chegamos à conclusão aqui que tudo é do Criador. Tudo é de Deus. Todas as dádivas que nós temos é de Deus. O nosso corpo, né, a nossa casa, tudo é dádiva de Deus. E nós somos o quê?
nós somos administradores desses bens cedidos por Deus. Todos nós somos administradores. Só que somos, né, pessoal? Somos administradores imperfeitos ainda. Imperfeitos ainda. Mas Deus, Ele quer de nós, mesmo imperfeitos, um ajudando ao outro. Um buscando auxiliar o outro. É isto que Ele traz para nós aqui, né, nessa parábola. Porque nós temos que praticar o bem. Esse é o nosso caminho. Essa é a condição que Jesus e Deus, nosso Pai, quer que nós façamos. Igual Ele fez aqui, quando Ele viu, né, que ia ser chamado, né, para prestar contas, Ele deu um jeito, né, de resolver isso e receber a misericórdia de Deus. Porque Deus, sabendo que nós somos imperfeitos, mas que nós podemos fazer alguma coisa, porque Ele nos deu talentos. Todos nós temos talentos. Todos nós. Seja no servir, seja, né, para ensinar. Temos muita coisa para auxiliar o próximo. Então temos muitos talentos. E é isso que Ele quer, que nós coloquemos em prática esses nossos talentos, que não enterremos os nossos talentos. E como é que nós vamos fazer isso? Olha, quando alguém bate na nossa porta, desesperado, se nós atendemos essa pessoa com bom coração, escutamos, ouvimos, cedemos nossos ombros, nós já estamos fazendo uso desse nosso talento. Se nós vamos no hospital fazer uma visita para alguém, e lá nós damos um passe, ficamos do lado, ser carinhoso, já estamos usando esse nosso talento. E aqui ele fala para granjearmos amigos. Granjearmos amigos é dessa forma, seja no plano encarnado, seja no plano físico. No plano encarnado, é dessa forma, visitando alguém, auxiliando e também, pessoal, orientando. Talvez chega para a gente alguma pessoa que está em desespero, talvez está até a ponto de comer um suicídio. Mas se nós conversarmos com essa pessoa, mostrarmos para ele que ele não está sozinho, que Deus existe, que Deus está com nós, que temos vários amigos do nosso lado, né? Porque como nós já sabemos, nós temos uma multidão, né, de espíritos ao nosso lado, que nós podemos contar com Ele. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Então, dessa forma, nós podemos ajudar, desviar esse irmão desse caminho, levando ele para um outro caminho, mostrando para ele uma alternativa, uma saída, né, dando um braço, dando a mão, dando um abraço, confortando. Então tem várias maneiras de usarmos o nosso talento, de auxiliar. E é isso que Deus quer de nós. Então o Senhor dessas terras é Deus. E esse mordomo somos nós. Né? Que possamos, né, pessoal, praticar, né, essas leis de Deus, para que todos nós possamos ter essa tranquilidade, esse entendimento da vida. A partir do momento que nós começarmos a entender, né, o porquê sofremos, o que está acontecendo conosco, o que eu tenho que fazer, né, para estar melhor, para me passar por essa expiação, né, com tranquilidade, que muitas das vezes as pessoas acham, não, eu estou sofrendo, mas então eu vou ser recompensado. Mas como que essa pessoa está sofrendo? Com rebeldia? Xingando? Maltratando os outros? Porque sofrer não é isso.
Sofrer é entender o sofrimento e saber como fazer com ele, como caminhar com ele. Então, por isso que eu falei no início, nós temos que ser gratos a esse sofrimento que bate a nossa porta. Porque nós estamos aqui para expiação. A maioria do nosso tempo aqui é expiação. Poucos são provas. A expiação não deixa de ser uma prova, mas tem uns que vêm só para a prova, né? E nós sabemos que esses que vêm só para a prova já são espíritos mais elevados, que estão fazendo essa prova para galgar mais evolução. Eu vou trazer um finalzinho para nós aqui. O final sumiu, gente. Achei. Vou trazer aqui uma fala de Miramês. Está em Filosofia Espírita, volume 1. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que comanda todos. Essa é a grande esperança, a grande alegria que nos impulsiona a viver. Nós vamos sair daqui, pessoal, com os nossos sofrimentos, né? Mas nós vamos sair daqui já pensando diferente sobre esse sofrimento, né? Que como que vamos continuar, né, vivenciando esse sofrimento, para que possamos fazer isso com o coração em paz, né, fora das aflições, para conter essas nossas aflições. Vocês viram que tanto de aflição que Emmanuel trouxe para nós aqui? É muitas. Esse aprendizado é muito grande, né, para que nós possamos aprender isso, a controlar essas nossas aflições. E Deus é um Pai de amor, justiça e misericórdia. E apesar de nossas imperfeições, somos seus colaboradores na construção de um mundo melhor. Então não esqueçamos disso, gente. Deus conta conosco, apesar das nossas imperfeições. Ele conta conosco, para que possamos construir um mundo melhor para todos nós. Eu agradeço a todos, muito obrigado, viu? Agradecemos ao Antônio, né, pelo estudo da noite. É importante, né, que tenhamos a consciência de que o sofrimento ele serve para fazer com que a gente cresça, com que a gente melhore. Então, que a gente possa agradecer a Deus, né, por esses sofrimentos e buscar passar por ele com tranquilidade, com discernimento, né, sem se sentir ofendido, magoado, e buscando, através do amor, da caridade, amenizar esses sofrimentos. Amenizar tanto o nosso, quanto do nosso próximo, né? A casa tem um estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e também do Livro dos Espíritos, das obras básicas, né? Toda sexta-feira, às 19h45. Esse estudo é Missionários da Luz também. Então esse estudo já começou, já faz algum tempo, né? Desde o mês de setembro, mas quem quiser participar, toda sexta-feira, às 19h45, está disponível aqui na casa, tá? É muito importante fazer o estudo, e o estudo em grupo enriquece muito. Às vezes a gente faz o estudo individual e não consegue captar tudo aquilo que a gente consegue
no estudo em grupo, porque cada um traz um ponto diferente e enriquece o estudo e a gente aprende muito mais. Então, que a gente possa fazer os estudos e procurar amenizar nossos sofrimentos aqui na Terra e buscar sempre o crescimento. Eu vou pedir a Elisete que faça a prece inicial, a prece final por nós, e agradecemos a presença de todos. E logo após a prece final, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar em fila. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade. Senhor, que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja.